O Jornal do Meio-Dia está de volta e um levantamento do Poder Judiciário de Mato Grosso estima que cerca de 54% dos reeducandos presos no sistema prisional têm ligação com facções criminosas ou com grupos subordinados a elas. Esses números refletem um panorama amplo, incluindo detentos envolvidos diretamente e também familiares que oferecem apoio logístico ou financeiro e ainda colaboradores dessa rede criminosa. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a professora de Criminologia e Direito Penal da Universidade Federal de Mato Grosso, Vládia Soares. Boa tarde, professora, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde. Boa tarde, Camila. Obrigada pelo convite. Começando aí pela questão do sistema penitenciário de Mato Grosso. Como anda, a gente conversava aqui antes de começar a entrevista, como anda a estrutura do sistema penitenciário aqui no estado? Nós temos um sistema penitenciário em penúria, né? Com a questão do novo programa do governador do estado, alguns itens, inclusive, que são básicos de higiene pessoal, itens de limpeza, alimentação, estão sendo racionados, são itens de baixíssima qualidade, nós temos um efetivo pequeno, né, dentro do sistema prisional. Nós temos esses itens disponibilizados muitas vezes uma vez por mês, né, o sabão em pó, a comida está escassa, fecharam-se os mercadinhos, né, ele determinou o fechamento dos mercadinhos, que era onde os privados de liberdade podiam comprar alguma coisa a mais, uma bolacha, um remédio, algo que seja, né? Há uma falta de medicação também. Então, nós temos um sistema penitenciário realmente sofrendo aí nas mãos, né, de quem é responsável por ele. Sim, inclusive a última notícia que nós até comentamos há pouco aqui do Gazeta Digital, que fala da fuga de duas integrantes de uma facção criminosa ali debaixo do nariz mesmo, na própria penitenciária, professora, escancara que a própria estrutura não é suficiente, né? Que câmeras estragadas, isso é inadmissível. Na sua percepção, quais são as principais falhas do Estado que permitem que essas facções tenham tamanha ingerência ali dentro dos presídios, até ordenem, né, crimes ali de dentro, como já vimos também? Eu falo sempre, e isso é algo científico, sim, que onde o Estado não se faz presente, a facção ela entra, né? Então, existem vários livros dizendo isso, porque nós sabemos que se existe uma falha do Estado, alguém vai tomar conta dessa falha, né? E isso começa em 1970, com a reunião de presos comuns com presos políticos, né, onde surge o Comando Vermelho, depois nós temos o surgimento do primeiro comando da capital, e aí eles vão se espalhando como teias, né, onde nós sabemos que o Estado não consegue essa monitoração. Câmeras quebradas, por que não reparar, né, essas câmeras? Bloqueadores de celular, por exemplo. A questão da entrada. Por que não tem? Hoje nós temos o body scan, né? Então ficou mais fácil do que as revistas íntimas que nós tínhamos antigamente, que até constrangia as pessoas que vinham. Mas será que realmente esses celulares entram pela porta da família do apenado, da família, né, do privado de liberdade, ou entram também de outra forma? Não seria muito mais fácil ter um bloqueador ali? Ter um bloqueador ali, né? Na sua opinião, sim? Algumas penitenciárias que já estudei de fora, eles têm um sistema de pisos, e nesses pisos eles conseguem bloquear os sinais, né? Então, os pisos são apropriados para que eles tenham um bloqueador de sinal. Então, aqueles pisos onde os detentos estão, onde eles dormem, onde eles ficam. Agora, aqui em Mato Grosso, a gente tem ouvido, tem noticiado que, olha, existe um domínio total das facções criminosas, não só no centro, mas principalmente
nos bairros da periferia. Agora, como proteger a população precisando de colocar polícia na rua? Lúcio, na criminologia, nós temos algo que chama de prevenção. Tá? Então, nós precisamos de medidas preventivas. Que medidas preventivas são essas? São medidas de educação, escolas com uma boa formação, posto de saúde, UPA, o que seja, posto de saúde da família com uma boa estrutura, né? Eu estava conversando com o Daniel Santos outro dia e dei um exemplo. Onde eu tenho uma mãe desesperada por alimentação, por remédio, por qualquer coisa que seja, e ela não encontra no Estado, ela acaba procurando alguém da facção que possa, né, compensá-la com isso, com um remédio, com uma alimentação. Por quê? Porque ela sente a falta da presença do Estado nesses locais. Na ausência do poder público, a marginalidade ou a facção criminosa é quem ocupa esse espaço. Esse espaço. A gente chama de marginal aquele que vive à margem da sociedade, né? Então, a margem da sociedade não seria só o faccionado, mas essas pessoas que não têm acesso a esses lugares onde elas procuram educação, saúde, lazer, cultura, como a Constituição Federal prega, né? Nós temos uma Constituição extremamente inclusiva, porém nós não temos essa efetividade. E eu não acho, pela última porcentagem que nós tivemos, o Estatuto da Violência, né, que chegou para a gente, eu não acho que seja só em Mato Grosso, né? Nós estamos aqui em Mato Grosso falando, né, dos nossos problemas realmente, porque cada dia que eu abro uma notícia ou um Instagram, alguma coisa, é um banho de sangue que nós levamos, né? Mas as facções, elas estão enraizadas no Brasil inteiro, né? Em cada local nós temos, às vezes, no norte, por exemplo, nós temos facção do norte, que briga com o Comando Vermelho, com o PCC. Então, essa tomada, ela é geral, né? Então, eu acho que esse retorno das questões da população se sentir segura vem aí de um efetivo melhor e de uma prevenção de política pública. E além dessas questões do efetivo da política pública, professora, na lei, nas punições, existe uma falha para a gente justificar essa reincidência? É ali no cumprimento, é no judiciário, às vezes, leniente com traficantes, enfim, como vimos em vários casos, pessoas que têm um poder aquisitivo, e a gente se pergunta, né, por que esse comportamento? O que você diria? Qual a principal falha hoje? Porque a reincidência é muito alta e existe até, assim, uma romantização, às vezes, né, uma postura muito errada do criminoso, em relação ao criminoso. Eu penso que a gente põe a culpa sempre no juiz, né? A nossa ideia principal, quando sai alguém, é do juiz. Não é da legislação. Nós temos um Código Penal de 1940, reformado em 1900, da década de 40, reformado a parte geral em 1984. Então, ele é prévio à Constituição Federal, né? Nós não tivemos uma reforma legislativa que seja realmente que acompanhe, né, que acompanhe a evolução da população e da criminalidade, né, das pessoas que praticam crimes. Então, assim, quando a gente vê um juiz que soltou ou que deixou sair de uma audiência de custódia, ele está cumprindo a lei. Então, ele está cumprindo o 1/6 que o preso já alcançou, ele está cumprindo as remissões, que é pelo trabalho, ou pela leitura, ou pelo estudo. Então, nós temos essa falsa ideia de que o judiciário, ele é leniente, né? E a gente tem essa falsa ideia também com os crimes de colarinho branco, né? Os crimes de colarinho branco, eu não vejo a prisão como solução, eu vejo a perda de bens. Tira tudo deles, porque o que eles fizeram... Mas não tira tudo. O problema é esse. Simplesmente. Tem gente que rouba. Devolvem, né? Aqui teve casos, né, que a própria justiça declarou, olha, eles roubaram mais de R$1 bilhão. Aí devolveram 50, 60 milhões. Mas é isso que não pode acontecer, né? Porque
você trancafiar. Nós sabemos da falha estrutural das prisões e sabemos que essa falha é muito grande. Trancafiar um colarinho branco não tem uma eficácia como teria de tirar todos os bens, porque quem pega bens que não são deles é porque a gente brinca, né? Eu sou de família de Minas, aqui também de Mato Grosso, o saco da usura nunca enche, né? Então eles vão sempre querendo mais. Então é realmente tirar os bens, não poder mais fazer aqueles negócios, afastar dos órgãos públicos. Os dois, né? Pensar na vida dentro da prisão e também o perdimento ali dos bens. Isso, enfim, né? Enfim. O perdimento dos bens, principalmente. Em alguns casos, lá em Brasília, o Congresso faz as leis pensando no futuro, não é? Eu acho que hoje em dia... No futuro deles. No futuro deles. Mas eu acho que hoje em dia, Lúcio, eu me lembro quando eu defendi o meu doutorado, e eu já falei isso, já faz algum tempo, uns 10 anos mais ou menos, a gente tem um ativismo judicial. Nós não temos o Congresso fazendo lei, nós temos o STF com seus mandos e desmandos. Então, são eles que decidem o que nós podemos fazer, né? Eu falo que dar aula hoje em dia de penal, de processo penal, de criminologia, é difícil, porque cada dia sai uma súmula do STF que traz essa novidade e que passa por cima de uma lei penal que é totalmente inconstitucional. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no agradeço. Jornal do Meio-Dia. Obrigada. Obrigada, boa tarde.